Oi pessoal, tudo bem? Eu encaminhei para vocês aí as análises de solo em forma de tabela, tá? Assim, a gente também consegue acompanhar essas análises aqui pelo site da gente. Se a gente vier em análise de solo, aqui a gente filtra os municípios, aqui as cadeias, tá? E consigo avaliar todo mundo que está aqui presente. Então o que acontece? A pessoa que é de mandioca, vocês se lembram que só tem um direito a uma amostra de solo. Então aqui, se tiver zero aqui, ela fica com mais um para a gente inserir análise de solo. Geralmente quem está fazendo isso aqui hoje em dia é a empresa, tá? Em mandioca aqui, por exemplo, que está com um, então não tem mais como adicionar um outro produtor de uma outra análise de solo. O mesmo é válido para cacau, só que com cacau a gente tem duas amostras de solo. Então, apesar de ter uma aqui, tem o mais para adicionar uma nova amostra de solo. E se tivesse dois aqui, estaria, no caso, inabilitado a adição de uma nova amostra. Vocês conseguem visualizar as amostras de solo aí? Eu vou puxar uma aqui para a gente dar uma olhadinha. O não tem como, aí tem que ir lá no aplicativo. Conversa que eu estou nos aplicativos aqui que eu não bato qualquer coisa. Pega aqui uma amostra de João Lúcio, tá? Ele é de leite. Leite não é contemplado pelo convênio da gente, mas o produtor que fez a amostra, fez a análise separado, a gente pode adicionar aqui no sistema que a gente tem o controle de quem fez e inseriu no sistema. No caso aqui, quem inseriu fui eu. Esses outros aqui, se tivesse algum outro que quem inseriu foi a empresa que fez a análise de solo, eles estariam disponíveis. Então eu vou vir em João Lúcio, eu consigo ter os principais parâmetros da análise de solo e também consigo editar ou visualizar toda a análise de solo. Eu vou vir aqui em análise de 2020, então nessa análise de 2020 aqui eu tenho o número da amostra, data da coleta, nome da propriedade, o beneficiário, a cidade, a cadeia produtiva, a data de entrada e por aí vai. Perfil da amostra, tá certo? Então o que é interessante aqui é, a partir do momento que a gente vai preenchendo esses dados de resultado, ele já calcula hidrogênio mais alumínio, soma de bases, UV, CTC efetiva, CTC pH 7, tá ok? E nessa tabela do lado ele dá uns parâmetros relacionados a o que são índices ideais. Por exemplo, o fósforo aqui é 1, só que o preconizado para esse solo foi 13,6. Então, como 1 é menor que 13,6, está em vermelho. O cálcio na CTC está 22,8, o ideal é de 50 a 60, tá? E o mesmo é válido para os outros índices aqui. Se a gente reparar um pouco, a gente vê que tem um valor absurdo aqui, que é cálcio, a relação cálcio-magnésio sobre potássio. Então o que acontece? Essa variação, esse valor absurdo acontece porque a quantidade de potássio no solo é muito baixa, quase ínfima. Para a gente fazer a recomendação de calagem e adubação, foi feita uma aba para poder auxiliar para a gente fazer a correção do solo, tá? Então, se eu vim aqui e adicionar esses parâmetros, por exemplo, saturação desejada 80, exigência da cultura 1 a 3, tá certo? E grau de incorporação é 20 centímetros. Se eu tiver a argila preenchida e alterar esses parâmetros aqui, ele vai alterar para mim a, a quantidade de fósforo ideal, tá? Eu vou apagar aqui para vocês verem. Vou botar aqui que eu quero irrigado e quero um muito intenso. Foi para 31,6 baseado na quantidade de argila. No meu caso aqui, eu vou querer um sequeiro e vou querer um muito intenso. Foi para 18,4. O potássio na CTC, também eu vou ter que adicionar aqui para poder fazer os cálculos futuros. Eu vou botar que é 5%. Feito isso aqui, eu posso clicar em auxílio e ele vai me orientar como fazer essa correção do solo e adubação. Então, inicialmente pelo calcário, então eu escolhi calcário calcítico. Por que eu escolhi calcário calcítico? Porque a gente percebe que tem relativamente uma quantidade boa de magnésio na CTC, mas cálcio é muito baixa, né? Então eu posso ir pelo calcário calcítico, vou escolher o método de elevação de saturação de bases e vou calcular os dados. Quando eu joguei aqui essa quantidade de calcário, 4.775 kg de calcário calcítico,
ele já jogou na tabela aqui o que a gente vai ter de incremento de cálcio na CTC. Então a gente já corrigiu o cálcio na CTC e melhorou também o magnésio na CTC. Se eu escolher o fósforo aqui, vou escolher superfosfato simples, eu tenho 443 quilos de superfosfato simples. Automaticamente também os nossos índices a nossa quantidade de fósforo foi para 18,4, que foi aquilo que a gente botou nessa tela aqui atrás, tá? Vale salientar que a gente sabe que durante a aplicação do fósforo existe muita perda por fixação, né? Isso varia muito de 50% a 80%. Então, se vocês acharem ou quiserem realmente 18,4 de fósforo disponível, vocês vão ter que fazer uma regra de 3 aqui. Se eu, por exemplo, considerar que tem uma fixação de 80%, eu vou pegar 100 menos 20, menos 80, né? Vou ter os 20%. Então, para fazer uma regra de 3 com 80% de fixação de solo, eu vou pegar a quantidade de fósforo vezes 100 dividido por 80. E aí vocês vão ter que ajustar isso aqui manualmente, porque a fixação no solo depende muito de solo para solo, de região para região, e vocês devem conhecer mais ou menos a região de vocês aqui. Onde eu trabalho aqui, a fixação ocorre geralmente de metade a 60%. Já o cloreto de potássio, se eu vim aqui botar cloreto de potássio, ele me deu 402 kg de cloreto de potássio. E aí, ao contrário do que eu falei na fonte de fósforo, a quantidade de potássio eu já dei uma quebrada nela aqui, porque a disponibilidade do cloreto de potássio a pH 6 é 65%, tá? Então, quando eu joguei esses 402 quilos aqui, eu já estou considerando que eu vou ter uma quebra na CTC disponível. Então, embora eu tenha botado 5% aqui, tá? Vocês concordam comigo que era para ter vindo 5% para cá. Como a disponibilidade dele é 65% a pH 6, ele ficou com 3,3 diante da disponibilidade. Como esse cálculo é mais padrão, a disponibilidade de potássio é mais padronizada em relação à quantidade de fósforo, eu já embuti ela no cálculo da gente. Se vocês precisarem de alguma alteração, não ficou claro, aí vocês falam comigo. Então o que acontece? Baseado nesses parâmetros que a gente colocou aqui, e já foi tudo meio que orientado dos cálculos aí da planilha, ele já corrigiu todo o nosso solo. Vocês percebem que estava quase tudo vermelho, alguns amarelos, né? E a gente fazendo essa calagem, correção, a gente consegue corrigir quase por completo o nosso solo, tá? Eu acho até que completo aqui mesmo está com um errozinho de validação, porque está 5,3, a gente consideraria como verde, né? E a relação magnésio-potássio está 3,8. Vale salientar que se eu quiser alterar esses valores aqui para um valor que eu queira, eu posso chegar aqui e botar 500. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou substituindo, em vez de pegar os valores do cálculo, eu estou alterando o valor baseado nos conceitos que eu tenho de melhoria de qualidade do solo. E isso vai ser aplicado na nossa planilha aqui sem alteração nenhuma. Perfeito? Se eu venho copiar dados aqui, ele já puxou todas aquelas informações e jogou para cá. E aí, se vocês quiserem fazer alguma alteração, vocês podem vir fazer essa alteração, tá certo? Só quem pode salvar ou editar dados é quem fez, quem adicionou esse resultado de análise de solo, ou então o coordenador, tá? Se vocês adicionarem o resultado aí, só quem vai poder alterar é vocês. Seus colegas também não vão poder alterar, da mesma forma que se o laboratório de solo fez uma análise de solo lá, vocês não vão poder alterar, só vão poder visualizar e usar essa ferramenta de auxílio aqui para cálculo de correção de fundação do solo, tá? Eu voltei à página de análise de solo para mostrar para vocês que vocês conseguem então ter o controle de quais pessoas faltam fazer a análise de solo, né? Por exemplo, aqui Abelardo, ele não tem mais nenhuma análise de solo para fazer. A Belita, por exemplo, teria uma análise de solo para fazer. Se a gente pegar alguém de Cacau aqui, teria duas, porque não tem nenhuma amostra de análise de solo realizada, tá? E se vocês quiserem os dados completos, vocês podem clicar aqui em download, tá? A ferramenta de download, já falei com vocês, mas eu vou passar de novo, como formatar essas informações. Eu posso de duas formas. Eu venho aqui, clico na primeira coluna, venho no Excel, infelizmente não vai aparecer para vocês, mas eu venho na aba dados e posso aqui, ó, texto para coluna, delimitado, ele está delimitado por vírgula, venho aqui, clico em vírgula, tá? Clico em avançar,
e concluir. Ok? Ele já puxou todas as informações pra gente aqui, ó. ID, a data de criado, nome do beneficiário, CPF e por aí vai, tá certo? Eu tenho uma outra forma de fazer isso e ela ficaria de forma mais organizada, porque se vocês pegarem aqui, os acentos vão sair um pouco errados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, não, tá até funcional. Mas tem uma outra forma aqui de se fazer. Eu vou aqui clicar em nova aba, suponha que eu peguei um documento em branco, tá? E eu vou vir em dados de novo. Só que em vez de texto para colunas, eu vou clicar aqui, ó, de TXT CSV. Vou selecionar aqui nos downloads, que está a minha coluna, que eu acabei de fazer um download, não é isso? Ele traz essa informação, eu vou botar aqui também vírgula, tá certo? Clico aqui em carregar. Então, quando eu faço informação, da mesma forma ele puxa todas as informações que foi feita anteriormente, mas já traz como tabela, tá? Então acho que é isso, qualquer dúvida vocês chamam aqui que a gente vai responder.